Bom, boa tarde, meninos, tudo bom? Bom, eu ia colocar essa lista de exercício de manhã, mas aí vou colocar agora de tarde, porque eu estava tentando gravar de manhã, mas o vizinho está com uma obra e estava atrapalhando. E aí hoje, agora, eu acho que deu uma parada um pouquinho, eu acho que vai dar para gravar tudo certinho, eu acho que vai ficar legal. Bom, se não der, se continuar o barulho, a gente vai com barulho mesmo. Bom, vamos lá, vou projetar aqui a lista, os exercícios, e aí a gente vai resolvendo eles, ok? Bom, vocês devem já estar vendo minha tela, deixa eu colocar aqui a PowerPoint, deixa eu botar aqui, e vamos lá. Bom, vamos lá para a primeira questão. A primeira questão, ela diz que a intolerância à lactose deve-se à diminuição da produção da enzima lactase, acontecendo geralmente em adultos. Considera-se que a intolerância à lactose seja uma característica hereditária determinada por um locus. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ah, tá, pronto. Vou voltar aqui porque eu estava achando que meu microfone está desligado. Mas meu microfone está aberto e minha câmera está aberta. Está tudo certinho. Então vamos voltar. Então, considera-se que a intolerância à lactose seja uma característica hereditária determinada por um locus gênico com dois alelos e dominância incompleta. Os homozigotos para um desses alelos representa digestão eficiente de lactose. O homozigoto para o outro alelo são intolerantes e os homozigotos e os heterozigotos toleram quantidades moderadas de produtos para lactose. Qual a probabilidade de um casal, ambos heterozigóticos, gerar uma criança de sexo masculino e intolerante à lactose? Então vamos lá. Então ele está dizendo que é uma dominância incompleta. Então ele diz, eu vou colocar como indivíduos. Cadê minha caneta? Aqui. Ah, tá ao contrário. O mousepad, pronto. Tudo resolvido. Meu mousepad estava ao contrário, por isso que eu não estava conseguindo colocar. Então ele coloca, vamos dizer que é o alelo A, então a gente pode ter indivíduos azão, azinho e azinho. Como é uma intolerância incompleta, são indivíduos azão, indivíduos que toleram, azinho são indivíduos moderados, e azinho são indivíduos que são intolerantes a esse processo. Ele quer o cruzamento de um casal, ele quer saber a probabilidade de um casal que é heterozigoto, azinho. Então, aqui nós temos a mulher, aqui nós temos o homem. Desse casal, que é heterozigoto, ter um filho intolerante à lactose e que seja do sexo masculino. A gente já sabe que o fato dele ser do sexo masculino, até que a gente viu também isso na última aula, é de 50%, ou meio essa chance. Qual é a chance deles agora terem um filho intolerante à lactose? Então vamos lá cruzar. Então, azinho com azinho. Então, azão, azinho, azinho e azinho. Então, a chance deles terem um filho intolerante à lactose é 1/4. E qual é a chance deles terem um filho que é do sexo masculino e que seja intolerante? Então, é meio vezes 1/4, que é 1/8. Certo? Então, nossa resposta final desse exercício é 1/8, ou seja, a letra D. Bom, segunda questão. Para os grupos sanguíneos do tipo ABO, existem 3 alelos comuns na população. 2 alelos, 2, A e B, são codominantes entre si, e o outro alelo O é recessivo em relação aos outros. Analise as 4 informações abaixo e assinale a informação falsa. Primeira informação. Vamos lá. Então, a gente sabe que tem o alelo IA, o alelo IB
e o alelo izinho. Alelo IA, quando ele está junto com outro IA, ou quando ele está em dominância sobre o izinho, a gente vai ter o sangue do tipo A. E B, quando ele estiver junto, ou quando ele estiver em dominância sobre B, sobre o izinho, desculpa, ele vai ser B. O izinho só vai expressar quando ele estiver junto, em homozigose recessiva, e a gente tem a junção de A e B, levando ao sangue AB. Bom, ele faz as seguintes afirmações. Se os pais são do grupo O, os filhos também serão do grupo O? Sim, porque a gente sabe que o cruzamento de IA, de izinho, izinho com izinho, izinho, só pode dar izinho, izinho. Correta essa questão. Se um dos pais é do grupo sanguíneo A e o outro é do grupo sanguíneo O, todos os filhos serão do mesmo grupo sanguíneo, serão do grupo sanguíneo AB? Mais ou menos. Porque assim, se for IA com IB, correto. Agora, se tiver esse genótipo aqui de Azinho que Azinho, aqui vai dar todos os tipos sanguíneos. Pode dar A, pode dar B, pode dar O e pode dar AB. Então, a gente sabe que essa informação está errada. Se todos os pais do grupo sanguíneo se os pais são do grupo sanguíneo A, os filhos poderão ser do grupo sanguíneo A ou O, dependendo do genótipo dos pais. Exatamente isso. Se os dois pais forem IA e A, basicamente todo mundo vai ser A. Se os dois pais, um for IA e o outro for IAzinho, todo mundo vai ser A. No entanto, se for os dois IAzinho, você pode ter indivíduos tanto no cruzamento com sangue A, quanto no cruzamento com sangue O. Porque se os dois passarem o IAzinho, o Izinho vai dar um indivíduozinho, que é O. Então, tá certo. Se um dos pais é do grupo A e o outro é do grupo B, eles podem ter filhos de todos os tipos sanguíneos, dependendo do genótipo do pai. Sim, então a gente sabe que indivíduos que são IA, Izinho, se a outra pessoa for IB, Izinho, ele pode ter filhos tanto do tipo IA, Izinho, IB, Izinho, IA e IB, e Izinho, Izinho. Então, esse cruzamento permite ter filhos sanguíneos filhos de todos os tipos sanguíneos, ok? Então, a nossa resposta, a única alternativa que está errada, é a alternativa B. Bom, vamos lá. Em periquitos australianos, observam-se principalmente as seguintes cores das plumagens: amarela, azul, branca e verde, condicionado a 2 pares de segregação independente, ou seja, a segregação independente a gente já sabe que é segundo a lei de Mendel. Então, a gente sabe que tem dois genes envolvidos nesse processo e que interagem entre si. Sabendo-se que os indivíduos homozigotos recessivos são brancos, então ele já está me dizendo que eu tenho indivíduo branco, eu tenho indivíduo verde, eu tenho indivíduo azul e eu tenho indivíduo amarelo. Bom, ele já está me dizendo que por exemplo, que os indivíduos... Sabendo-se que os indivíduos homozigotos recessivos são brancos, então são os indivíduos que nos 2 alelos vão ser recessivos, então ele vai ser Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho. Os indivíduos que apresentam em ambos os locos pelo menos um dominante são verdes, então aqueles indivíduos que são Azão, traço, e Bezão, traço, serão verdes. Que os indivíduos que apresentam em um loce os genes recessivos e no outro os dominantes ou são azuis ou são amarelos. Então, aqui eu posso dar da minha cabeça. Então, eu posso da minha cabeça dizer que o indivíduo azul é aquele que tem um dominante no A
mais que os 2 recessivos no B. E o indivíduo amarelo pode ser aquele que no A são os 2 recessivos e que o B, então, ele tem que ter um dominante. Então, vamos ler de novo, só para vocês entenderem. Então, sabendo-se, primeira coisa que ele diz que são periquitos australianos, têm as seguintes cores. Então, aqui, branco, verde, azul e amarelo. E que são condicionados por 2 pares de genes. Então, de segregação independente. Então, ele já está dizendo que é segundo a lei de Mendel. Então, aqui, para mim, ele está dizendo que eu tenho 2 pares, então eu tenho A e B, e que tem segregações independentes e que interagem entre si. Então, a gente sabe que é aquela questão de interação gênica. Então, sabendo que os indivíduos homozigotos recessivos são brancos, então você está me dizendo que os indivíduos homozigotos recessivos têm que ser recessivos para os 2 genes. Então, tem que ser Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Os indivíduos que apresentam em ambos os loques pelo menos um gene dominante, um alelo dominante, desculpa, são verdes, ou seja, ele apresenta nos 2, só que com um alelo dominante, seja azão, azão, ou azão, azinho, bezão, 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 bezinho. Por isso que a gente coloca azão, traço e bezão, traço. E que os indivíduos que apresentam um loco com genes recessivos e o outro com pelo menos um alelo dominante são azuis ou são amarelos. Então, a gente sabe que, tipo, eles têm que ter genótipos diferentes. Então, eu estou adotando que um indivíduo que é azul tem o dominante no A e que o indivíduo que é amarelo tem um dominante no B, entendeu? Pode ser ao contrário, você que define exatamente o que ele quer. Ele só está dizendo que eles, como são genes diferentes, então eu posso colocar dessa maneira. Bom, podemos afirmar corretamente que a proporção esperada de um cruzamento de um periquito com ambos os locos heterozigotos então ele está querendo saber o cruzamento entre um indivíduo azão, azinho, bezão, bezinho, com outro indivíduo azão, azinho, bezão, bezinho, certo? Então é aquela coisa, a gente pode cruzar o A separado e o B separado, e a gente sabe que a lei de Mendel, a segunda lei de Mendel, ela vai me dar uma proporção de 9 para 3 para 3 para 1. 9 para 3 para 3 para 1. Então, esse 9 aqui vai ser de indivíduos que são duplamente dominantes. Vocês estão ouvindo o barulho da obra, deve estar. Ou seja, eu tenho 9 daqueles que serão verdes. Eu vou ter 3 daqueles indivíduos que vai ter um dos alelos dominantes, que pode ser o azul. 3 também daqueles que vão ter o outro locus, o outro gene dominante, que serão os amarelos. E eu só vou ter um indivíduo que vai ser duplamente recessivo, que serão os brancos. Então, neste caso, a resposta certa é este. Então, 3 amarelos, 3 azuis, 1 branco e 9 verdes. Ok? Então, aqui, eu não fiz o cálculo, mas a gente sabe que quando a gente lembrando lá da primeira lei de Mendel, quando a gente cruza 2 heterozigotos na segunda lei de Mendel, a gente tem essa proporção fenotípica de 9 para 3 para 3 para 1. Ok? Bom, no homem, a acondroplasia é uma anomalia genética autossômica dominante, caracterizada por um tipo de nanismo que a cabeça e o tronco são normais, mas os braços e as pernas são curtas. A letalidade dessa anomalia é causada por um gene dominante em dupla dose. Dessa forma, na descendência de um casal acondroplásico, a proporção fenotípica em F1 é esperada de que maneira? Então, a gente sabe que para o nanismo, a gente vai ter, por exemplo, indivíduos que são azão, 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 azinho e azinho, azinho. Azinho, azinho serão indivíduos normais,
E aqueles que serão azão-azão, aí azão-azinho, serão indivíduos que apresentam nanismo. Mas, dentro desses indivíduos com nanismo, a gente tem os indivíduos que ele já está dizendo que a letalidade dessa anomalia é causada pela dupla dominância, ou seja, azão-azão, eles vão à morte. Então, somente a gente vai ter indivíduos com nanismo, indivíduos azão-azinho. Então, ele estava dizendo que ele tem um casal que é acondroplásico, ou seja, os dois têm o nanismo, e ele quer saber qual o resultado dessa F1. Como a gente sabe que azão-azão, a morte, a gente só pode dizer que esses indivíduos são azão-azinho. Então, eu cruzo a mulher, azão-azinho, com o homem, azão-azinho. E aí eu vou ter azão, azinho aqui, azão, azinho aqui. Eu vou ter azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Qual é a grande questão? Quantos indivíduos que terão nanismo? Teoricamente, 3. Só que lembrando que o indivíduo azão, azão não nasce. Ele morre no desenvolvimento embrionário. Então, eu vou ter uma proporção de indivíduos anões, uma probabilidade de indivíduos anões de 2 sobre 3. Por que 3? Porque possíveis indivíduos viáveis eu só tenho 3. 2 sobre 3 é a mesma coisa que 66,7%. Então, é só eu dividir 2 para 3, e aí multiplicar por 100, e eu vou ter, basicamente, esta proporção. Então, eu vou ter 66,7 indivíduos anões e 33,3% de indivíduos considerados normais. Ok? Vamos para a próxima questão. Um caso bastante conhecido de epistasia é a epistasia dominante, é a cor das galinhas. O GNC determina que a cor da galinha, que as galinhas sejam coloridas, GNCzão. E o Czinho determina que elas sejam brancas. Então, eu vou ter, indivíduos aqui. Czão, 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 Czinho e Czinho, Czinho. Aqui, ela é colorida. Colorida. E aqui, ela é branca. Certo? No entanto, o gene epistático isão, o gene isão é epistático, diferentemente do alelizinho, que não possui efeito inibidor. Então, diante disso, marque a alternativa em que se ocorra o genótipo de uma galinha colorida aqui. Então, ele já está me dizendo que isão, isão e isão, izinho, ele é epistático. Ou seja, ele inibe a cor. E o izinho, ele não inibe. Ou seja, diante disso, marque a alternativa aonde a gente vai ter um genótipo de uma galinha colorida. Uma galinha colorida, primeiro, para ela ser colorida, ela tem que ter o izinho, porque a gente sabe que o isão e o izinho são epistáticos, eles vão inibir a cor. E, para ela ser colorida, ela tem que ter, além do izinho, um Czão, ou um izinho e Czão. Qual a alternativa que a gente encontra aqui? A gente tem aqui izinho, Czão. Ela é colorida. Aqui, izinho, ela é branca, porque por mais que ela tenha o Czão, ela tem o izinho, então aqui ela é branca. Aqui ela é branca porque ela tem o izinho, mas o Czinho faz com que ela seja branca. Aqui ela tem o izinho, teoricamente, ela seria colorida, mas também ela é branca. E aqui, por ter o isão, ela é branca para os dois genes. Então, a letra correta é a letra A. Correto? Vamos cá.
Em genética, em alguns casos, um único gene, então um único gene com 2 alelos, ou seja, determina mais de uma característica no organismo. Então, estou querendo dizer, por exemplo, que indivíduos que são... A gente tem indivíduos que têm azão-azão, azão-azinho e zinho-azinho. Azão, a gente, não sei de onde que eu surgia o izinho, acho que eu estava falando da galinha anterior. Então, azão, azinho. Então, esses indivíduos, quando afetados, isso pode levar a mais de uma característica no indivíduo. Pode afetar, por exemplo, rim, pode afetar olhos, pode afetar tamanho. Então, esses indivíduos, por exemplo, uma determinada característica ela pode afetar muitas coisas. Então, por exemplo, no Medvilha, ele diz que o único par de alelo pode ser responsável por 3 características fenotípicas: cor da flor, cor da semente ou presença ou ausência de mancha nas axilas foliares. Que tipo de característica que é essa? Essa característica é uma pleitropia. Então, a pleitopia é justamente quando a presença de um único gene alterado afeta diversas características ao mesmo tempo. Certo? Próxima característica, próxima questão. Um casal tem 5 filhos. 5 filhos. Todos mulatos médios. Então, esses filhos podem ser azão, azão, bezinho, bezinho, azão, azinho, bezão, bezão, e azão, azinho, bezão, bezinho. Provavelmente, esse casal, ele pode ser de que tipo? Vamos lá. Essa questão, meninos, já digo para vocês que eu tinha pensado ela eu tinha visto essa questão desses cadernos de vestibular e falei assim, vou usar. E aí agora, quando eu normalmente resolvo as questões antes de passar para vocês, eu resolvi e eu achei que era uma coisa. E depois, batia com o que o gabarito dizia. No entanto, agora que eu fui fazer a correção com vocês, eu pensei, não, pode ser mais de uma coisa aqui. Então, vai ter 2 respostas e eu vou explicar para vocês. Bom, primeiramente, para que a gente tenha, vamos lembrar lá da segunda lei de Mendel. Então, lembra que quando a gente tem um cruzamento na F1, todos os indivíduos eram de uma determinada característica e essa característica era uma característica dominante, certo? Então, para que esses indivíduos tenham uma determinada característica heterozigota, que todo mundo tem aquela característica dominante na geração F1, é preciso que os pais, teoricamente, sejam puros. Como assim os pais puros? Os pais, eles precisam, a gente só consegue 100% de chance em uma determinada característica quando os pais são ou totalmente homozigotos dominantes ou totalmente homozigotos recessivos e eles se cruzam. Eu só consigo essa característica quando eu tiver azão-azão cruzando com azinho-azinho. Só nessa característica que eu tenho 100% de indivíduos com a característica do, do dominante, ou seja, heterozigoto. Só que nessa questão dos fenótipos, nessas características quantitativas, acumulativas, é pelo número de alelos dominantes que a característica vai aparecendo. Então, quanto mais alelos, teoricamente, presentes nesses indivíduos, maior vai ser a tonalidade da pele. Então, quanto mais azão, azão, bezão, bezão você tiver aqui, mais a pele vai ser mais escura. Então, na minha primeira questão, e quando eu vi o gabarito, o óbvio para mim era que o cruzamento seria de um pai negro, ou a mãe negro, com um indivíduo branco. Opa, que seria bezinho, bezinho. Um indivíduo branco, certo?
Porque o produto disso daqui só seria Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, que é justamente um dos indivíduos que são mulatos médios. Só que também pode acontecer a seguinte característica para que esses indivíduos sejam mulatos médios. E era o que a questão não previa, que eu não tinha pensado na primeira vez. Eles podem ser filhos também de indivíduos mulatos médios. Porque se o pai for Azão, Azão, Bzinho, Bzinho, e a mãe for Azinho, Azinho, Bzão, Bzão, eu ainda continuo nesse processo tendo 100% de indivíduos Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Ou seja, esses pais, eles podem ser mulatos médios, os dois, e eles podem ser um negro e um branco. Entendeu? Então, na verdade, eu vou revisar todas as questões. Quem colocou a alternativa dois mulatos médios também está certo. Entendeu? Então, a gente pode ter um cruzamento entre um pai negro com uma mãe branca, ou pai branco e a mãe negra, não importa aqui do que a gente está falando, que todos os indivíduos serão mulatos médios. Mas a gente também pode ter pais mulatos médios, tendo filhos 100% mulatos médios, caso eles tenham esse genótipo. Outro genótipo vai dar outra confusão e isso não vai dar necessariamente 100%. Então, lembre-se, por que a gente está se guiando nessa característica? Porque os filhos foram 100% mulatos médios. Então, para eles serem 100% uma determinada característica, eu estou cruzando uma linhagem pura com outra linhagem pura. Então, eu estou cruzando uma linhagem pura de Azão, Azão, uma linhagem pura de Azinho, Azinho, e estou cruzando uma linhagem pura de Bzão, Bzão, uma linhagem pura de Bzinho, Bzinho. E essas linhagens puras podem vir com, de um lado, os dois dominantes e os dois recessivos, mas pode existir as trocas. Pode ser que neste daqui tenha o Azão dominante e o Bzinho recessivo, e no outro tenha o Azinho dominante e o Azinho recessivo e o Bzão dominante. Então, por isso que nessa questão é válido as duas respostas. E eu só me liguei disso quando eu fui fazer as questões no papel novamente para fazer a gravação dessa resposta, ok? Então, eu vou considerar tanto quem colocou a primeira quanto quem colocou a segunda. Bom, próxima questão. Observe o questionamento dessa mulher em uma rede social e explique geneticamente o que pode ter ocorrido. Então, Viviane, ela coloca assim, sou O negativo e meu marido é B e a gente tem um filho AB. Pode isso? Ah, eu não pulei a cerca, ok? Meu filho é a cara do pai. Então, pode. Então, o que é que está acontecendo aqui? Um evento de epistasia, ou que nós também chamamos de fenótipo Bombaim, que são os indivíduos que são falsos. Ó, então, lembre-se, esses indivíduos, a gente sabe que na característica sanguínea a gente tem o IA e o IB aqui acontecendo e tem o Izinho. IA, IB, desculpa, IA, IB e Izinho, Izinho. Ou até mesmo IA, Izinho ou IB, Izinho. E aqui a gente pode ter o IA, IB, um indivíduo aqui. Sangue A, sangue B, sangue O, e aqui, sangue AB. No entanto, a gente sabe que existe um alelo, que é o alelo H, que ele é responsável por permitir ou não a cor. Então, quando eu tenho a cor, não, a característica sanguínea. Então, quando eu tenho Hzão, 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 Hzinho, ele permite. E
quando eu tenho a característica izinho, izinho, ele bloqueia. Então, indivíduos que são, ela no caso dela, provavelmente, ela é IA, IA, ou IA, Izinho, mais, aqui, gente, desculpa, aqui é um H, mais HH, Hzinho, Hzinho, a característica desse indivíduo é O, justamente porque o H não permite a inserção da proteína A ou B na superfície das hemácias, ok? Então, caso de epistasia. Vamos lá. Em ratos coloridos, em ratos coloridos é ótimo. Em ratos, a coloração da pelagem é determinada pelos genes C e pelo gene A. Então, eu tenho o gene C e tenho o gene A. Então, Czão, 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 Czinho, Czinho, Czinho. Azão, 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 Azinho e Azinho, Azinho. E seus respectivos Czinho, Czinho e Azinho. O gene Czinho em dose dupla tem efeito epistático. Então, ele é aqui, epistático. Inibindo a ação dos genes produtores de pigmento, determinando a formação de albinos. E aqui ele não bloqueia. Não bloqueia. Então, nesse tipo de herança, encontramos os seguintes genótipos e fenótipos, colocando-se em parênteses os genes que podem ser indiferentes, recessivos ou dominantes. Então, a gente tem indivíduos que são Czão, Czão ou Czão, Czinho, Azão, 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 Azinho, que são indivíduos cinzentos, e indivíduos que são Czão, 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 Czinho, e que são Azinho, Azinho, eles são pretos. E todos os indivíduos que são Czinho, Czinho, Azão, Azão ou Azão, Azinho são albinos, Czinho, Czinho, Azinho, Azinho, também são albinos. Então, ele fala do cruzamento entre um rato preto com uma fêmea cinzenta. Então, eles tiveram a presença, produziu uma geração no qual foi evidenciada a seguinte proporção. Então, 3/8 de cinzento, 3/8 de preto, e 2/8 de albino. Ok? Então, vamos lá. Vamos entender o que está acontecendo. Então, eles querem saber quais são os genótipos parentais. Então, a gente sabe que indivíduos que são cinzentos, eles são Czão, traço, Azão, traço. Os indivíduos que são pretos, eles são os indivíduos que são pretos, eles são Czão, traço, Azinho, Azinho, certo? E eles tiveram filhos cinzentos, Czão, traço, Azão, traço, pretos, Czão, traço, Azinho, Azinho, e eles tiveram filhos que eram albinos, ou seja, que eram Czinhos, Czinhos, e aí traço, porque eu não sei agora exatamente, porque eles podem ser Azão, Azinho, Azão, Azão, ou Azinho, Azinho. A gente não sabe o que é. Quais são os genótipos dos pais? Então, vamos lá. Vamos fechar os genótipos. A gente sempre fecha o genótipo dos pais pelos filhos. Então, primeira coisa. Se esse indivíduo aqui, esses dois, eles geraram um indivíduo Czinho, Czinho, um indivíduo albino, eles não podem ser duplamente dominantes. Eles têm que ser Czão, Czinho, os dois. Justamente porque se eles tiveram um filho Czinho, Czinho, esse Czinho só pode ter vindo de um e só pode ter vindo do outro. Outra coisa que eles tiveram filhos que foram pretos, que são Azinho, Azinho. Ou seja, ele recebeu esse azinho de um e recebeu esse azinho do outro. Então, basicamente, este indivíduo aqui
era azão-azinho. Então, o genótipo dos pais são Czão, Czinho, azinho, azinho, e Czão, Czinho, azão, azinho. Certo? Entenderam o raciocínio? Vamos para a próxima. Bom, a união permanente dos dedos é uma característica condicionada por um gene autossômico dominante em humanos. Então, vamos lá. Tem indivíduos azão, 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 azinho e azinho, azinho. Certo? Considere um casamento entre uma... Então, aqui, peraí, vamos lá. Vamos voltar. A união permanente dos dedos é uma característica condicionada por um gene autossômico dominante em humanos. Então, aqui, eu estou dizendo aqui que tem a união e aqui os dedos livres. Ok? União, dedos. Certo? Então, ele está me dizendo que, considerando o casamento entre uma mulher normal, então a mulher ela é azinho, azinho, então aqui é, com um homem que tem essa característica, mas que o pai era normal, então eu já é um indivíduo que eu sei que ele é azinho, traço, mas ele é filho de um pai que é azinho, azinho. Então, basicamente, esse indivíduo é azão, azinho, certo? Sabendo que é o percentual daqueles que possuem o gene e que o expressam é de 60%, qual a proporção de crianças oriundas de casais iguais a esse pode manifestar essa característica? Agora que está a coisa. Vocês devem estar... Lucas, você nunca fez uma questão dessa com a gente. Mas vamos lá. É a questão que agora coloca a expressividade. Então, eu sei, eu quero o cruzamento entre o homem, que é azão, azinho, e a mulher, que é azinho, azinho. Então, aqui eu vou ter indivíduos azão, azinho, 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 azão, azinho e azinho, azinho. Qual é a proporção dos indivíduos que eles basicamente vão ter a característica? Então, vão ser esses indivíduos aqui, que é 2 sobre 4, e reduzindo, a gente dá meio. Meio é a mesma coisa que 50%, certo? Então, 50% é a chance dele ter o gene. Só que eu estou falando que 60% dos indivíduos que têm o gene que somente expressam. Então, se eu estou dizendo que, por exemplo, 50% desses indivíduos que expressam a característica, eu estou dizendo que 50% é todo mundo que tem o gene. 50% é 100%. E 60%? 60% é quanto? É X. Então, vamos lá. X é igual a 60 vezes 50 dividido por 100, que é a mesma coisa que 3.000 dividido por 100. Corta esse, corta esse, corta esse, corta esse, dá 30%. Então, 30% das crianças que vão ter oriundas desse casamento têm probabilidade de ter a presença dos dedos unificados. Então, aqui, além de considerar o mendelismo, 50%, eu tenho que fazer o cálculo da expressividade que está ocorrendo, ou seja, não é 100% mais, é 60%. Então, 50% é 100%, quanto 50% é 100%, na característica lá do mendelismo convencional. Como eu estou analisando a expressividade, 60%, para 100%, 60%, quanto então dá? Então, 30%. Então, nossa resposta é essa. Meninos, com isso, nós encerramos essa parte. E na próxima aula... Eita, quanto liga recebi. Na próxima aula, a gente vai
fazer uma nova lista agora com herança ligada ao sexo e hereditariedade. Então, na próxima aula, a gente se encontra para ter aula sobre heredogramas e depois a gente vai fazer uma nova lista de exercícios, ok? Vou parar aqui a gravação. Tchau para vocês, meninos.